Olá, aqui é a Vanessa do canal Plantão Química e agora a gente vai ter o segundo vídeo de entrevistas com alunas da Unirio. Bom, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, tá legal? Ou aqui, para você ver um pouquinho mais sobre como foi essa escolha delas pelo curso e conhecer um pouquinho mais sobre elas, beleza? Bom, então vamos lá. Nesse vídeo aqui, a gente vai focar um pouquinho sobre como que foi o processo de estudos, né? Como que elas encararam esse ano, esse período de estudos, beleza? Bora lá! Bom, meninas, me contem aí. A gente sabe que, né, o vestibular é um pouco complicado. Muitas pessoas não passam direto no terceiro ano, né, muitas pessoas mesmo, e acabam geralmente fazendo 1 ou até mais anos de vestibulares até conseguir alcançar o objetivo delas, né? Então me contem, quanto tempo levou até que vocês conseguissem passar para o curso que vocês escolheram? Então, até passar em medicina pela primeira vez, eu fiz 1 ano de cursinho, mas aí eu passei na Federal da Paraíba e optei por não ir, por algumas questões de ser muito longe e tudo. E depois foi 1 ano e meio até eu passar na Unirio, que é a faculdade que eu faço hoje. Então, eu fiz o Enem pela primeira vez como treineira, né? Eu não tinha o objetivo de passar no segundo ano do ensino médio, que foi 2015. Eu fiz em 2016, no final do terceiro ano do ensino médio também, que aí, na minha cabeça já era pra valer, mas eu não tava me dedicando tanto quanto eu achava que eu estava. Então, depois disso, eu ainda fiz mais 2 anos de cursinho. E aí, o primeiro ano de cursinho, eu não segui tudo que eu deveria, eu tive vários erros na minha preparação. E no segundo ano de cursinho, eu realmente dei o meu sangue, fiz o melhor que eu podia, e foi o ano que eu passei. Então, no total, eu fiz 4 Enems, sendo que para valer foram só 3. Foi do terceiro ano, do primeiro ano de cursinho e do segundo ano de cursinho. Eu tentei 2 anos. No primeiro ano, foi fruto da minha não total dedicação, né? Eu não me dediquei quanto eu deveria. Eu percebi isso só depois, né? Porque o meu objetivo principal era aprender a fazer redação. Porque como eu fiz ensino médio técnico, eu não tinha costume de fazer redação. Então, meu objetivo era só aprender a fazer redação e eu achava que as outras matérias eu ia conseguir lidar sem muitos problemas. Eu alcancei esse objetivo, eu fui muito bem na primeira redação, eu tirei 940, mas como eu negligenciei as outras matérias, isso pesou, né, na nota. Então, no segundo ano, eu decidi que eu ia continuar me dedicando à redação, mas que eu ia dar atenção também às outras matérias, mesmo as que eu não gostava muito. Ah, legal. E me contem, vocês fizeram cursinho ou vocês estudaram por conta própria? Então, sim, eu fiz cursinho. Eu fiz 2 anos de cursinho, na verdade. Mas no primeiro ano eu já consegui passar. Sim, eu fiz cursinho. Eu fiz cursinho. No primeiro ano eu fiz um pré-vestibular social da UERJ, que me deu muito apoio, não só em relação às matérias, mas me deu muito apoio emocional também. E aí no segundo ano eu fiz um curso perto de casa que não tem muita fama em vestibular pro Enem, que ele é mais famoso para vestibular militar. Mas mesmo assim foi importante. Sobre os cursos que vocês estudaram, o que vocês acharam deles? Vocês gostaram? Nossa, no cursinho onde eu gostei, eu acho que o diferencial foi que tinha uma turma para medicina. Então todo mundo que estava ali estava muito focado, querendo muito. Tinha uma prova de seleção. Então, querendo ou não, nivelava o nível dos alunos que estavam ali. A gente poderia aprofundar em várias questões que, às vezes, num cursinho que era geral, não fazia. Eu gostava muito disso. Eu gostava muito de ter listas, tipo, lista de exercício a mais à tarde. Eu gostava dos simulados. Eu gostava de toda a estrutura docente e dos diretores, de tudo do cursinho. Eu gostava bastante. O que você gostou do curso onde você estudou? Então, o que eu mais gostei de lá era a metodologia, né? A gente ficava no curso de 7h15 da manhã até as 9 da noite. No caso, eu ficava até as 9 da noite, mas o curso encerrava às 7h15 da noite. Então, eu ficava a mais para poder revisar o conteúdo, para poder fazer exercícios, fazer questões, tirar dúvidas. Então, eu gostava muito dessa metodologia. Nesse período que a gente estava lá,
a gente tinha aulas e tinha os espaços de estudo orientado, que era onde você ficava na sala, sozinho, estudando e fazendo exercícios daquela aula que você acabou de ter. Então, eu podia tirar dúvidas, eu podia ver se eu realmente tinha entendido o conteúdo, e eu podia fixar tudo aquilo que eu aprendi na aula. Então, esse foi um diferencial que eu gostei bastante do meu cursinho. Outra coisa que eu gostei também é a questão da imersão, né? Quando você fica esse tempo todo num curso, eu ficava cerca de 14 horas lá, eu acabei me envolvendo muito com o ambiente de vestibular. Então, você estava imersa naquilo, você raramente se distraía. Eu raramente pegava meu celular, só pegava nas horas dos intervalos e almoço. Do resto, eu deixava na mochila guardado ou desligado, justamente para eu não ceder à tentação, né, de pegar. Então, eu acabei ficando muito imersa nesse ambiente de vestibular. E os amigos que você faz lá acabam sendo como uma família mesmo, porque você convive com eles muitas horas por dia, muito mais do que eu convivia com a minha própria família naqueles 2 anos. Então, eu gostei bastante também dessa ambientação toda que o curso me proporcionou. Eu gostei de lá dos dois, né? Do pré-vestibular social da UERJ e esse particular. Do particular, o que eu mais gostei era que é perto da minha casa, então eliminava o fator preguiça, né, de ir até lá. Mas os dois foram muito importantes porque eu acho que faz diferença a gente conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo que o nosso, que passam pelas mesmas dificuldades que a gente. Então, mesmo que você faça curso online, tente fazer amizades com quem também está fazendo o vestibular, porque são as pessoas que têm uma realidade mais próxima que a sua, né? Que tem provavelmente os mesmos anseios e medos que você. Então, isso para mim foi muito bom, né? Ter pessoas no mesmo caminho que eu e ter professores que acreditam na gente e que nos incentivam. E o que poderia ter sido melhor? Então, no meu cursinho, no caso, eu fiz em Brasília, né? Que eu sou de Brasília. Eu acho que o que poderia ter melhorado era, às vezes, a acomodação, tipo uma biblioteca melhor, uma sala de estudo melhor. Mas não foi algo que me incomodou, eu estudava lá todos os dias, inclusive alguns dias do final de semana. E foi tudo bem. E pensando hoje, né? Com a cabeça de hoje, o mundo de hoje, eu vejo que tem algumas plataformas de cursinho que permitem você fazer simulados, tipo, você criar um simulado para você com determinadas questões. Eu acho isso muito interessante. Que na minha época, que foi 2015 e 2016, não tinha tanta essa coisa tecnológica. A gente fazia simulado do cursinho, a gente pegava alguns simulados prontos na internet, a gente fazia prova antiga, mas não tinha um aplicativo ou um site que eu pudesse escolher. Eu quero um simulado de biologia química e português hoje, tais matérias. Então, acho que talvez isso pudesse ter ajudado bastante se já existisse na época, o que eu acho que não existe. Então, eu acho que a questão do meu comportamento no primeiro ano de cursinho, né? No primeiro ano eu não me dedicava tanto. Algumas aulas eu julgava que não eram importantes, só porque não costumavam cair tanto nos vestibulares. Eram matérias que não caíam tanto. Então, assim, no meu primeiro ano de cursinho, às vezes eu não queria assistir e eu ficava lá fora estudando, fazendo prova do Enem. Ou às vezes eu assistia, mas eu não queria fazer o exercício. Então, isso acabou me prejudicando muito no primeiro ano. Então, com certeza, isso poderia ter sido melhor, mas da minha parte. Bem, da primeira vez, eu poderia ter feito tudo melhor. Eu negligenciei que eu tinha pontos fracos, achava que a redação era a única coisa que eu devia melhorar, mas não. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma autoavaliação, uma autocrítica e mapear os nossos erros, né? Ver o que a gente tem que só revisar, o que a gente tem que estudar a teoria, o que a gente tem que focar só em exercícios. Então, isso eu teria feito diferente na primeira vez. E foi o que eu fiz na segunda. E o que eu teria feito de diferente na segunda vez que eu tentei seria separar um tempo mais pra mim, um tempo de lazer. Um tempo pra eu ficar com pessoas que eu gosto, fazer coisas que eu gosto, porque a nossa vida não é só o pré-vestibular, não é só a faculdade, a gente tem coisas que nos completam e que nos definem, né? E eu acho que a gente não pode negligenciar isso, porque a gente não pode negligenciar a nossa saúde mental. E isso eu fazia muito antes
E é uma coisa que eu não faço agora na faculdade. Eu separo um tempo pra mim, eu separo um tempo para as pessoas que eu gosto. Isso faz total diferença. A gente pode achar que talvez tirando um tempo dos estudos pra ir pra praia, agora não, depois da quarentena. Se você for pra praia, você pode prejudicar seus estudos, mas não, você vai ficar com uma cabeça melhor, você vai ficar mais motivado e isso vai até te ajudar nos estudos. E me contem, vocês só estudavam no cursinho, né? Só assistiam aulas? Ou vocês estudavam depois da aula? Ou no curso, ou numa biblioteca, ou em casa? Geralmente, depois das aulas, eu ficava no cursinho à tarde, porque eu tinha algumas aulinhas, algumas listas, e eu ficava a tarde toda estudando. Às vezes estudava até às 6 da tarde, às vezes até às 8 da noite. Variava. Mas eu tinha metas pro dia. Eu não gostava de estudar com horário, assim, tem que estudar 3 horas. Não, eu tenho que fazer tantas coisas. E depois do meu segundo ano de cursinho, eu comecei a usar o método Pomodoro, que me ajudou bastante, que é um método de estudo que você fica focada durante 25 minutos, ou algum múltiplo, como 50 minutos, e depois você pausa 5 minutos. E nesses 5 minutos você bebe água, vai ao banheiro, mexe no celular. Porque muitas vezes a gente no cursinho, a gente estuda a tarde toda, mas na verdade metade desse tempo foi no celular ou conversando com alguém, ou então a gente foi interrompida várias vezes nesse meio tempo. Então, quando eu comecei a estudar pelo método Pomodoro, eu achei que eu fiquei mais focada, que eu falava assim, são só 25 minutos, então eu vou ficar 25 minutos focada aqui agora. E não ficava mexendo no celular, então achei que me ajudou muito. Não, como eu falei pra vocês, o meu cursinho era integral, né? Então eu ficava lá o dia todo e não tinha tempo e nem tinha objetivo de estudar em casa. Então, eu já, lá no cursinho mesmo, assistia as aulas, fazia os exercícios nos horários propostos e ficava depois do horário, de 7h15 até as 9, às vezes 9h30, até o curso fechar, para reforçar, tirar dúvidas, às vezes fazer uma redação a mais, que eu queria acrescentar, que eu ainda achava que não estava tão boa. Então, eu terminava de estudar lá no cursinho. E aí, quando eu voltava para casa, o meu trajeto do cursinho para casa era mais 1 hora, mais ou menos. E aí, eu ia já mais relaxada, sabendo que chegar em casa era tomar banho, me alimentar e dormir. Sim, eu tentava sempre estudar em casa, quando eu chegava, a matéria que foi dada no curso. É óbvio que eu não consegui fazer isso 100%, porque quando era um assunto que eu tinha mais dificuldade, eu tentava ficar mais tempo ali, né, ler mais coisas, fazer mais exercícios. E também tinha dias que eu não estava muito afim de estudar, então, para não ficar sem estudar, eu pegava uma coisa que eu gostava. Que aí você não se cansa tanto e mesmo assim fica com aquela sensação de, estudei alguma coisa. Então, não seguia isso 100% dos dias, mas tentava fazer sempre que possível. E vocês tinham o hábito de assistir resoluções online, né? Pegar questões de vestibulares antigos e ver como que essas questões eram resolvidas por professores? Eu assistia a resolução de questão, sim. Muitas vezes eu ia também na monitoria, ver questões. Como eu disse, na minha época eu não aproveitava tanto os conteúdos online que existem. Eu acho que isso é um grande diferencial de quem está fazendo cursinho hoje. Ter a oportunidade de ter acesso a conteúdos gratuitos no YouTube ou cursinhos online. Até no Instagram, hoje em dia, a gente tem bastante conteúdo gratuito sobre isso. Então, acho que eu aproveitaria muito isso se eu pudesse voltar. Não, eu não costumava assistir aulas online, não. Porque, como tinha tudo no meu cursinho, eu assistia lá mesmo. Mas resoluções de exercício, às vezes, quando eu fazia um simulado e não dava tempo de eu tirar dúvida com algum monitor lá do curso, eu assistia resoluções online, sim, para tentar entender, né, o motivo do meu erro. Se eu conseguisse entender pelas resoluções online, ótimo. Se não, aí eu guardava para, no futuro próximo, tirar dúvida com o professor, com o monitor, quando eu tivesse a oportunidade. No primeiro ano eu até assinei um cursinho online, mas percebi que não funcionou muito para mim, porque eu ficava muito limitada às aulas. Eu ficava o dia todo assistindo aula, né, ia pro cursinho, depois assistia a aula, e eu não praticava tanto, não fazia tantos exercícios. Então, no segundo ano, eu não assinei esse cursinho online de novo, mas resoluções online eu vi sim muitas vezes e me ajudou muito, porque às vezes a gente vendo a resolução de um exercício, a gente não consegue entender muito bem a linha de pensamento que tiveram, né, para resolver.
Então, você assistindo uma resolução, né, por vídeo, ajuda bastante, me ajudou bastante. E os simulados? Vocês costumavam fazer simulados? Provas parecidas com as provas dos vestibulares que vocês iam fazer? Nossa, eu fazia muito simulado, sim. Eu acho que isso faz total diferença em qualquer prova que a gente vai fazer. Eu fazia os simulados do cursinho, que eles faziam, que geralmente era um final de semana, porque na minha época o Enem era um sábado e um domingo, então eu fazia todos. Eu também fazia o meu próprio simulado, que era, uma vez na semana, eu pegava, separava uma tarde e fazia um dia de prova do Enem. Ou 2 vezes na semana que eu fazia um dia e o segundo dia. E isso fez total diferença, simular, mas eu simulava mesmo. Eu sentava, eu só levantava para ir no banheiro 2 vezes, porque no dia da prova eu só ia no banheiro 2 vezes. Eu tinha minha comida, minha água. Eu realmente simulava o tempo de prova, principalmente para o Enem, porque eu acho que é uma prova que o tempo tá contra você. Você tem que saber dosar o seu tempo para dividir ele entre todas as questões e fazer da melhor forma. Então, sim, eu fazia simulados. E eu também fiz alguns extras, tipo da rede Objetivo. Eu fiz um online também, que eu nem lembro qual foi agora. E hoje eu acho que tem muito mais simulado online, então eu acho que isso deve estar sendo muito melhor fazer cursinho agora e ter essa oportunidade de fazer simulado online e de outros locais que não seja o seu local. Então, sim, eu acho que simulado é muito importante. Por favor, quem estiver assistindo, faça simulado, faça prova antiga e se prepare realmente para o dia. E bom, muita gente na hora de estudar, na verdade muita gente mesmo, sempre pergunta pra gente se é melhor estudar sozinho ou em grupo. Então, eu acho que é algo bem pessoal, eu acho que você tem que se conhecer, né, e entender como que você funciona melhor, mas eu acho legal também entender como é que cada aluno passou por isso, porque de repente alguns dos nossos alunos podem se identificar com vocês. Então, contem pra gente, vocês costumavam estudar sozinhas ou vocês tinham grupos de estudos? Eu estudava sozinha, eu tinha um grupo de amigos do cursinho, mas cada um estudava alguma coisa, ou às vezes a gente estudava a mesma matéria, mas era assim, cada um no seu canto, lá na biblioteca. Na verdade, eu sempre gostei muito mais de estudar sozinha. Eu nunca me adaptei ao estudo em grupo, porque eu acho que eu acabo me distraindo muito fácil, às vezes conversando, ou então às vezes me distraindo com o que o outro está estudando, ou com a dúvida do outro. Então, eu sempre preferi estudar sozinha, porque eu consigo me dedicar, focar e ficar ali centrada o tempo todo. Mesmo que assim, por longas horas, né? Bem, eu estudava sozinha, porque quando eu tô em grupo eu gosto de conversar. Mas se você é do tipo que gosta de estudar em grupo, faça isso, é muito bom, né? Funciona para muita gente. Ainda mais quando você tá com amigos que sabem coisas diferentes das que você sabe. Então fica uma troca de conhecimento muito legal, né? E quando a gente explica para outra pessoa, a gente acaba estudando também. E estudando até melhor, fixa até melhor. Então, se você consegue funcionar nesse sistema, faça isso sim, é muito bom. Mas se você é como eu e não consegue se concentrar quando está em grupo, é melhor você ter essa autoconsciência e preferir estudar sozinho. E aí, se você tiver uma dúvida, você anota e pergunta para o seu professor depois. E bom, para finalizar, me contem o que vocês acham que foi determinante para vocês conseguirem alcançar o objetivo, que era passar no curso que vocês escolheram, que é o curso de medicina. Foi realmente estudar de maneira focada, direcionada, foi fazer exercício físico todo dia, foi ter a minha mente mais no lugar, foi ter consciência de que eu estava evoluindo, de que eu não estava atrasada no cursinho, e também quando eu tentava pensar que aquele momento era um momento de evolução pessoal, de que eu não estava ali sofrendo, perdendo tempo, que eu estava ali para evoluir, para chegar ao meu melhor no curso de medicina. Então eu acho que isso me ajudou bastante quando eu comecei a pensar assim. E eu também gostava muito de imaginar o que eu faria quando eu entrasse, que tipo de aluno eu seria, e isso me deixava com mais garra para realmente chegar e fazer e dar o meu melhor. Então acho que isso me ajudou bastante. Então, eu acho que ter me preparado para vários vestibulares, não só para o Enem, porque quando eu me preparava só para o Enem, eu tinha a impressão de que o Enem era uma prova mais fácil, então às vezes eu não precisava me dedicar tanto, eu não precisava fazer tantos simulados, eu não precisava estudar certos conteúdos que são considerados mais difíceis, justamente por conta do TRI. Então, quando eu comecei a me preparar para outros vestibulares além do Enem, então assim, me preparar mais a fundo para a UERJ, me preparar para FUVEST, Unesp, Unifesp, Unicamp,
o EG que eu fiz também, a UFO. São vestibulares, assim, em geral, um pouco mais difíceis do que o Enem. Eu acabei estando também me preparando para o Enem, né? Porque o meu foco principal, óbvio, que era o Enem, porque eu moro no Rio, sempre morei no Rio. Mas eu também estava disposta a sair do estado para cursar medicina. Então, se eu passasse em qualquer outra das faculdades, eu teria ido. E, assim, focar bastante nos conteúdos desses vestibulares que são mais difíceis me proporcionou uma segurança maior na hora de fazer o Enem, né? Além de, claro, muito conteúdo também, isso me ajudou bastante. E, além disso, quando você faz muitas provas, muitos vestibulares, você acaba ficando muito mais tranquilo na hora da prova. Então, muitos desses vestibulares que eu falei aconteceram antes do Enem. Então, eu cheguei na prova do Enem já tranquila, já muito acostumada com aquele ambiente de prova. Não só porque eu já tinha feito vários Enems antes, mas também porque eu tinha já feito naquele ano vários vestibulares. Então, estar ali sentada fazendo uma prova já era parte da minha rotina. Eu acho que o que determinou pra mim foi um conselho que eu recebi no cursinho de que... Porque eu falei que o meu problema no primeiro ano para esse professor foi que eu fiquei muito nervosa. Aí ele falou, Bruna, você tem que encarar a prova do Enem como mais uma lista de exercícios. Mas para você fazer isso, você tem que ter o costume de fazer exercícios. Então, todo dia eu tentava fazer pelo menos 45 questões do Enem, de provas antigas, né? E aí, no dia da prova, eu sentei, fiquei nervosa, óbvio, mas eu tentei falar pra mim que aquilo era só mais uma lista de exercícios que eu já estava acostumada a fazer. Então, eu não fiquei totalmente tranquila, né? Eu fiquei nervosa sim, mas muito menos nervosa do que do primeiro ano. Eu senti que isso me ajudou muito, porque se a gente já tem a prática de fazer exercício, a gente pode tentar encarar um Enem como só mais uma lista, né? Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já se inscrevam aqui no canal e curtam esse vídeo. E aproveitem e se inscrevam lá no workshop da Med Unirio. Esse workshop vai acontecer na próxima sexta-feira e no próximo sábado, tá legal? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem se inscrever nesse workshop. Corram lá porque tem muita coisa maneira acontecendo, beleza? Um beijão e tchau, tchau!